Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 6. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo de glorificar o nome dEle mais uma vez. E hoje em especial, participando da Santa Ceia, a Ceia do Senhor, não é? Glória a Deus. Está dando eco aqui. Tira um pouquinho esse eco. Por favor, Gil. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 16. Glória a Deus. A presença do Senhor nesse lugar é tão maravilhosa. Glória a Deus. Diz assim o texto, Mateus capítulo 6. Você que ainda anda com Bíblia, eu vou esperar você abri-la para você ler comigo. Apenas a parte A do texto, que diz assim: quando vocês jejuarem, pode se sentar. Glória a Deus, queridos. Eu quero hoje falar um pouquinho a respeito de um assunto que foi abandonado. Ele foi abandonado no nosso dia a dia. Às vezes eu leio o texto da Bíblia Sagrada e eu vejo que as pessoas oraram ao Senhor e Deus não respondeu. Mas quando eles buscaram ao Senhor em jejum e oração, a coisa aconteceu. A resposta veio. Às vezes eu pergunto, Senhor, como assim? O Senhor não disse, se nós orarmos, tudo que pedirmos em oração, se nós crêssemos, o Senhor responderia. Mas tem coisas que impressionantemente, e às vezes sem explicação, me parece que é necessário um aditivo ali. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar, olha para a palavra, irmão, presta atenção na palavra a partir de agora, olha para cá. Se você olhar, muitas das histórias da Bíblia, as pessoas quando precisavam de uma resposta de Deus, eles buscavam ao Senhor em jejuns e oração. Alguns casos, a pessoa orava e pronto, acontecia, mas tinha casos em que era necessário entrar em jejum e oração. Deixa eu falar aqui algo bem simples e prático. Na verdade, o jejum sempre fez parte da vida de muitos dos nossos antepassados. E quando eu falo dos nossos antepassados, eu não estou falando do teu avô, da tua avó, eu estou falando daqueles que viveram lá atrás. E muitos deles foram beneficiados, porque eles tinham uma prática semanal do jejum. E eu estou falando agora, a princípio, do jejum comum, do dia a dia, do abster-se do alimento. Eles foram muito mais beneficiados do que nós, que somos muito focados nos nossos lanches, super, hiper, mega produtivos, processados, bem grandão, bem gordurosos. Qual é o motivo pelo qual a Bíblia Sagrada manda ou nos orienta a jejuar, buscar ao Senhor em jejum e oração? Por que é que a Bíblia diz assim, é necessário que vocês, aliás, o texto que a gente leu, me parece que não é nem um mandamento, porque eles já sabem dessa necessidade. Jesus está falando com os seus discípulos, e os discípulos, eles já conhecem, eles já sabem disso. Então ele diz assim, ó, quando vocês forem orar, Jesus está dizendo isso porque Jesus já espera que eles façam isso. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê homens como Daniel, como Neemias, buscando ao Senhor em jejum e oração durante dias. Eu me lembro da história de Esther,
que buscou ao Senhor em jejum, porque precisava de uma resposta. E junto com ela veio uma multidão de pessoas. Lembra da história de Nínive? Aquela cidade que havia uma sentença contra a vida dela. Mas de repente o profeta foi lá e ensinou, pregou a palavra. E não é que eles aceitaram? E eles entraram em jejum, e aquela sentença foi mudada. Aquela sentença foi trocada. Qual é o motivo pelo qual a Bíblia Sagrada me manda a jejuar e não somente orar? Qual é a necessidade do jejum? Eu não estou falando de dieta para ficar magrinho. Eu estou falando de jejum, de entrega a Deus, de uma vida de consagração ao Senhor. No Evangelho de Mateus, que a gente acabou de ler, Jesus está dizendo, olha, quando vocês jejuarem, isto é, Ele espera que a gente faça isso. Ele não espera que Ele precise dar um mandamento, porque tem gente que diz assim, se não é mandamento eu não faço, então precisa de mandamento para fazer. Então Jesus assim, olha, quando vocês forem jejuar, por que é que Ele orienta os discípulos a jejuarem? Por que é que a igreja hoje precisa de jejuar também e buscar o Senhor? Esse mandamento, esse ensinamento, ele foi abandonado por muitos de nós. Fala sério. Muitos de nós esquecemos que é necessário muitas das vezes colocar um aditivo ali, para poder limpar, e não tem a ver com o Deus, esse aditivo é em você. Quando você busca a Deus, é para que você seja transformado, curado, liberto. Então escute o que eu quero dizer nessa noite, de maneira simples e bem prática. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito espiritual, eu quero falar um pouquinho a respeito do jejum em si. O jejum é uma escolha deliberada, carregada de uma sabedoria profunda. Quando uma pessoa jejua, quando ele faz um propósito de jejum durante uma semana, um tempo na vida dele, o corpo reage. Você sabe que o corpo ele é equipado por várias ferramentas. Quando você fica sem comer muito tempo, o corpo começa a trabalhar diferente. O corpo fica mais atento com as coisas. A mente fica mais ativa. E um dos benefícios do jejum em si é a capacidade de uma mente mais ativa, mais esperta. Um olhar mais esperto, um olhar mais ativo. Olha que interessante, até os animais, quando vão passar por períodos na vida deles, importantes na vida deles, eles jejuam durante semanas inteiras ou até meses inteiros. Isso tem a ver com a natureza, e isso faz bem para eles. Interessante que o jejum, ele faz com que as células do corpo se ajustem, que elas tomem o seu lugar certinho. O jejum é uma preparação invisível para algo que vai acontecer diante dos nossos olhos. Então, quando você se entrega ao Senhor, numa linguagem muito simples, o jejum é uma linguagem para os íntimos, para aqueles que querem se aproximar de Deus, ficar mais pertinho do Senhor. Deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. Existem coisas nas nossas vidas que só Deus pode fazer. Eu vou repetir. Existem coisas nas nossas vidas que só o Senhor pode fazer. Eu vou repetir mais uma vez. Existem coisas nas nossas vidas que só Deus, o Senhor, pode fazer. Só Deus pode fazer. Segundo lugar, o jejum acontece, quando você jejua, acontece um fenômeno chamado autofagia. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é isso? É o corpo se alimentando de si mesmo. Ele começa a comer aqueles excessos, se alimentar dos excessos. Tem uns que têm menos, outros têm mais. Ontem nós tivemos o testemunho do pastor na madrugada, que ele disse que em 25 dias, ele emagreceu 23 quilos. Ele era bem fortinho. Então as células tinham alimento por pelo menos quase um mês, sem comer nada, porque tinha alimento de sobra. Quando você jejua, o teu organismo diz assim, olha, agora está na hora da gente fazer a faxina. Está na hora da gente limpar a sujeira que ele jogou para dentro o mês inteiro, a semana inteira. Agora é hora da faxina. Ele pega um aspirador
e começa a limpar a sujeira. Sabe, você mulher que tem um aspirador na tua casa, que vez por outra, uma vez por semana, pelo menos, você diz assim, é tempo da faxina. E você limpa debaixo da cama, nos cantinhos, limpa tudo. E quando isso acontece, o organismo reage. E como que isso funciona? Depois das 12 horas, acende uma lâmpada no teu cérebro, e o teu organismo diz assim, está na hora de trabalhar. É hora de lubrificar as engrenagens que foram contaminadas por tanta coisa que veio por aí. Quando nós jejuamos, o organismo diz assim, é hora de crescer e multiplicar. Quando nós jejuamos, o organismo diz assim, é hora de colocar as coisas no lugar. Quando nós jejuamos, o próprio organismo diz assim, olha, agora é hora de tirar os excessos que foram colocados. É hora da gente dar uma limpeza na casa, arrumar e tirar aquelas coisas que não servem mais para nada. O cérebro fica mais ativo, a mente fica mais esperta, menos inflamação, menos lentidão, menos esquecimento, mais lembrança, um cérebro mais ativo. A Bíblia diz assim que eu devo adorar ao Senhor com o meu corpo, alma e espírito. Deus não fala para que eu cuide apenas da minha alma e do meu espírito. A Bíblia diz assim, vocês devem adorar ao Senhor com o seu corpo, alma e espírito. Por isso que Paulo diz assim, olha, apresente o teu corpo a Deus. Não é só a tua alma e o teu espírito. Apresente ao Senhor o teu corpo. Dito isso, deixa eu dizer algumas coisas aqui nessa noite, para o teu coração e para a tua alma. Por que é que a Bíblia nos ensina a jejuar? Eu quero fazer uma observação antes de tudo. Existem coisas que Deus só revela no meio do deserto. Eu vou repetir isso aqui. Existem revelações de Deus, milagres de Deus que só acontecem no meio do deserto. Existem coisas que irão acontecer na minha e na tua vida quando você perceber a necessidade. Quando você perceber que o mundo está te enganando. Quando o teu cérebro estiver limpo, a tua mente estiver antenada com Deus, e você vai perceber que é necessário se separar para Deus. Eu estou muito acostumado, aliás, eu vivi durante muito tempo acostumado com orações rápidas, com cultos rápidos, com leituras da Bíblia rápida, até que um dia Deus falou ao meu coração, é assim que você quer? Então é assim que será. Do jeito que você fizer, assim o fará. Eu me lembro que certa feita, o meu pastor ele sempre dizia assim, quando eu me coloco de joelhos, em jejuns e orações, eu sinto a minha altura diminuir, mas a minha espiritualidade aumentar. Tem coisas que Deus só revela no meio do deserto. E no jejum, existem respostas de Deus para aqueles que estão procurando. Para aquele que bate, a porta é aberta. Para aquele que busca, ele encontra. Para aquele que fala com Deus, Deus tem uma resposta para ele. E deixa eu dizer mais. Existem batalhas na vida da gente que só se vence com jejuns e oração. Existem portas que só se abrem através de jejuns e orações. Existem portas que estão trancadas, que oração não basta. Eu sei que parece heresia isso, mas existem caminhos que é necessário, o caminho da comunhão íntima com Deus. É necessário que nós venhamos entender e compreender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Existem respostas que só descem quando a gente sobe ao encontro de Deus. E existem respostas que só vêm quando a gente busca o Senhor de verdade. O silêncio, no momento do jejum, muitas das vezes parece a ausência de Deus, mas não é. Quando você busca o Senhor, você pode ter certeza absoluta, Deus está te observando. Quando você ora ao Senhor, você pode ter certeza, as suas orações, a tua comunhão com Deus não será desperdiçada. No jejum, nós ficamos menos distraídos. Quando nós buscamos ao Senhor em jejum, a nossa carne é amortecida, amordaçada.
a nossa carne grita menos e o espírito toma lugar. Quando nós buscamos ao Senhor em jejum, a raiva, o estresse, o nervosismo, a angústia, o medo, sabe, a insegurança, sabe aquela ansiedade, o Senhor vai tratando, vai curando, vai transformando, vai tratando, vai limpando tudo. Não é sobre mim, é sobre Ele. E é nesse lugar de jejum que eu descubro que eu sou apenas um vaso na mão do oleiro. E eu reconheço que eu preciso mais e mais de Deus, mais e mais da presença de Jesus. Quando eu busco ao Senhor em jejuns e orações, eu descubro que tem algo dentro de mim que precisa ser mudado. Tem algo dentro de mim que não pode permanecer do jeito que está. Primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje aqui para você é o seguinte: quando você busca ao Senhor e dedica a tua vida a Deus, você descobre que Deus não quer apenas que você viva, Deus quer que você floresça. Viver não basta. Acabou de passar um vídeo agora há pouco, nem sabia. Viver não basta. Está viva, mas está sequinha. Está viva, mas não tem folhas, não tem flores, não tem fruto. Viver não basta. Só chamou a atenção quando deu folha. Queria matar, né? Porque não tem, estava tudo seco, queria cortar. Deus não quer apenas que você viva, Deus quer que você floresça para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no jejum, os meus olhos se alinham com os olhos de Deus, o meu coração se conecta com o coração de Deus, a minha boca começa a falar um pouco mais, cada vez mais, daquilo que é sagrado. O jejum faz com que a minha carne se cale e o meu espírito grite. No jejum, eu me sinto caminhando mais perto de Deus. Quando eu busco ao Senhor em jejum, Ele me ensina a viver uma vida de propósito, ao invés de viver para os meus próprios caprichos. No jejum, os meus desejos ficam sob controle do Espírito. No jejum, o Senhor se revela, o Senhor fala quando a gente busca o Senhor. Sabe por quê, irmão? Para Deus te usar no profundo, você precisa buscá-lo no profundo. Existem raízes que estão tão profundas, que precisa de uma mão bem grande para arrancá-las. Existem raízes que estão há anos enraizadas de maneira profunda, que precisa de uma mão divina para arrancar. Quando nós jejuamos, nós percebemos que algumas portas que se abrem, na verdade, são ciladas de Satanás. Quando nós jejuamos, nós percebemos que oportunidades que se abrem são armadilhas do diabo para a vida da gente. Quando jejuamos, nós não desejamos mais o palco, nós não queremos mais aplausos, nós nem queremos ser vistos. Sabe por quê? Porque nós já estivemos diante do trono de Deus e o palco é pouco demais, irmão. Deus te chamou para viver uma vida bonita na presença de Deus. Deus te chamou para viver uma vida transformada na presença dEle. Para nós, parece apenas deixar de comer um ato físico. Mas quando você coloca um propósito diante de Deus, você entra numa guerra espiritual. Você coloca a tua carne sob submissão e o teu espírito é quem dá as ordens. Você diz aqui, quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha vida sou eu, e Deus é quem está dando a ordem. Então a carne tem que ficar calada, quietinha. Efésios capítulo de número 6 e versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Principados e potestades nos lugares celestiais. Quando nós jejuamos, o estômago está vazio, mas a alma fica bem alimentada. Aleluia. Quando a gente busca ao Senhor, Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração. E assim também acontece conosco. Quando você desce, o Espírito Santo, Ele te encontra ali naquele lugar secreto. Deus responde a um coração contrito e quebrantado. Deus nunca tem uma resposta que não seja uma resposta bonita para entregar para os seus servos, ainda que eles não gostem, ainda que eles não aceitem. Deus sempre tem uma resposta para o seu povo. Quando você busca Deus em oração, em jejuns, dedicando a tua vida ao Senhor,
Até mesmo aquelas pessoas que te rejeitam hoje e falam mal de você, eles vão precisar de você. Eles vão buscar ajuda de você e você estará lá para abençoar a vida dela. Lembre-se, quando você se dobra, você se levanta diante de Deus. Quando você coloca uma vida de propósito diante do Senhor, Deus ouve as suas orações. O jejum tem a ver com uma vida disciplinada, uma vida de comunhão com Deus. Quando você alimenta a carne, você deixa de alimentar o teu espírito. Quando você busca a Deus em jejuns e oração, você está dizendo para a tua carne, fica quieto aí, porque agora é hora de alimentar o espírito. E Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar a você que para nós que somos cristãos, isso deve ser um estilo de vida. Isso não deve ser de vez em quando eu preciso de um grande milagre e aí eu vou jejuar, não. É um estilo de vida. Um estilo de vida diante do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, não basta viver, tem que florescer. Não basta viver, tem que florescer. Deus quer que você floresça. Deus quer que você cresça na presença dEle. Existem coisas que Deus só revela no meio do deserto. Porque quando você jejua, a distração da carne é posta de lado. No jejum, você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. Você começa a perceber coisas que você não percebia. Você não discute mais. Você não quer mais responder mais. Porque no jejum você está quebrantado, você ouve a voz de Deus. No jejum você fica mais quebrantado, você consegue perceber Deus no ambiente. Deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. A promessa de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ela é sim e amém. Jesus está orientando os seus discípulos e dando uma direção para eles. Eu saí da minha casa e Deus disse para mim, meu filho, esta palavra é uma direção para os meus obreiros. Essa palavra é uma direção para aquele que está acostumada com uma vida curta, uma vida pequenininha, umas oraçõezinhas pequenininhas, dedicaçõezinhas. Essa mensagem é uma mensagem de direção para a minha igreja, para os meus filhos e para as minhas filhas. Deus responde a um coração contrito e quebrantado. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu não quero apenas que você viva, eu quero que você floresça. Deus quer te ver florescer, e o Senhor te dará condições para isso. Segundo lugar, eu preciso dizer isso. Deus, o Senhor, Ele jamais abrirá uma porta sobre a tua vida, sem que você esteja preparado para entrar por ela. Deus jamais abrirá uma porta que você não esteja preparado para entrar por ela. Se Ele o fizer, Ele te colocará em maus lençóis. Sabe por que aquela porta ainda não abriu? Sabe por que você buscou o Senhor em jejum e oração? E aquela porta ainda não abriu? Quem sabe, não é porque ainda você não está preparado. Quem sabe, não é porque ainda não chegou o tempo, o momento certo. Eu sei de muitos ministérios que estão acabando. As pessoas vão entregando, não quero mais, não quero mais, não quero mais. São portas que se abriram e estão se fechando. Por que será? Por que é que muitas famílias vivem uma guerra dentro de casa? Por que é que muitas famílias vivem uma contenda que não acaba nunca, o tempo todo? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Muitos ministérios estão comprometidos por falta de visão, por falta de entendimento da palavra. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu quero abrir os seus olhos. Eu quero abrir a tua mente precisa estar limpa, o teu entendimento precisa estar focado em Deus. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma direção para a tua vida. Sabe de uma coisa? Quando a porta se abre, o servo precisa estar preparado para entrar por ela. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu quero te preparar para um novo tempo. Eu quero preparar o teu coração para uma nova história que eu tenho para escrever na tua vida. Mas é preciso você mergulhar mais. E deixa eu te dizer uma coisa, não encare isso como sacrifício, encare isso como privilégio. Encare isso como honra diante de Deus. É uma honra poder se entregar ao Senhor. Sacrifício é continuar no mundo e dando lugar à carne. Presta atenção na palavra, irmão, olha para mim. Sacrifício é dar lugar à carne.
é obedecer à obra da carne, é fazer o que o teu coração quer. Mas quando você ama a Deus de verdade, Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, Deus abre portas e te dá condições para você caminhar por ela. Deus não quer abrir apenas uma porta, Ele quer te dar condições para caminhar através dessas portas. Se você tem um sonho, apresenta diante de Deus e busca ao Senhor em jejum e oração. Se você tem um sonho de entrar no ministério, de pregar a palavra, de tocar, de cantar, você precisa limpar a tua mente, o teu coração, e só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Porque senão você começa e para, pega e entrega, pega e entrega, pega e entrega. Quem é você no reino? Quem é você no reino de Deus? Deus te chamou para florescer. Deus te chamou para produzir frutos para a glória do nome dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não tem medo da tua força física. O diabo, ele tem medo do teu espírito fortalecido. O diabo não tem medo da tua voz grossa. Ele tem medo de uma vida que tem comunhão com Deus. Ele tem medo de alguém que fala com Deus todos os dias e vive uma vida de verdade na presença de Deus. Foi assim com Moisés. Para ele exercer um ministério daquele tamanho, 40 dias. E por que a gente acha? Porque a gente está no tempo da graça, tem que ter moleza. Que negócio? Pelo contrário, irmão. É agora que a gente deve intensificar mais ainda. 40 dias para receber os 10 mandamentos. 40 dias Elias com uma bisnaga de pão. Não sei, uma bisnaga, um pão. Comeu aquele pão. E durante 40 dias ele teve que caminhar sem mais nada. Você se lembra de Neemias, que eu acabei de citá-lo? Que para resolver uma situação aqui ou ali, ele teve que entrar em jejum e oração diante de Deus, para que a resposta viesse? Eu não sei não, mas eu tenho para mim que Deus tem uma resposta para alguém aqui nessa noite. E Deus me manda te dizer nessa noite, tem um lugar secreto que eu quero que você esteja. Tem um lugar da resposta de Deus para a tua vida aqui neste lugar. Eu me lembro que o apóstolo Paulo diz assim, muitas das vezes, em jejuns, em orações, buscando ao Senhor. O jejum, ele acontece no secreto, ninguém vê, mas Deus vê. Não acontece nada, não estou vendo nada acontecendo, humanamente falando, mas no reino de Deus acontece terremotos, acontece trovões. Enquanto eu estou pregando aqui, tem gente que está ouvindo e Deus está trabalhando na mente, e ela está sabendo que a partir de hoje ela precisa de mudar de vida, ela precisa de buscar ao Senhor, e Deus está dizendo, é isso, é neste propósito que eu vou transformar a tua vida. No jejum eu me lembro que eu sou barro e Ele é o oleiro. No jejum eu me lembro que eu não sou nada e Ele é tudo. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou pouco, mas Ele é grande. Ele é tudo na minha vida. Você se lembra que Paulo, quando foi curado, ele estava em jejum? Jesus disse assim, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Nós precisamos de parar de interpretar o silêncio de Deus como rejeição e aprender a interpretar como gestação. O tempo de Deus é o tempo que Deus está gerando. Está acontecendo uma gestação e o que Deus falou vai acontecer. Se houver perseverança no caminho, se permanecerdes no caminho, Deus diz assim, olha, não somente viva, floresça. Em terceiro lugar, no jejum, eu não convenço Deus a fazer o que eu quero. Eu não convenço Deus a fazer o que eu desejo. Mas no jejum, os meus olhos são alinhados com os planos que Deus já fez para mim. Eu começo a viver uma vida sem fazer contas e ficar pensando demais no dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Do teu amanhã cuida Deus. A tua vida está nas mãos do Senhor, porque o jejum me ensina a viver uma vida em paz. Eu não ando mais com cara feia, porque afinal de contas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, a luz de Deus habita em mim, aleluia. Quando eu busco ao Senhor em jejuns e oração, eu paro de correr e começo a caminhar. E eu caminho como quem crê. Porque um servo de Deus, quando anda, estremece o ambiente.
O mundo espiritual reconhece alguém que anda na presença de Deus. Eu aprendo a ouvir mais e ficar quietinho. Eu aprendo a falar bem menos, porque quem fala ensina, quem ouve aprende. Os tagarelas sempre se dão mal. Quem ouve aprende. Então, aquele caminho do jejum é o caminho da estrada que me aponta para um lugar mais nobre. Aquele que caminha pela estrada do jejum, ele optou a caminhar com o Senhor. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quem vive uma vida de consagração, ele aprendeu a levar a sua cruz, porque ele sabe que um dia haverá o dia da ressurreição. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lhes lançarei fora. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você sabe aquela tentação que te persegue todo dia lá no trabalho? Sabe aquela tentação, aquele demônio que fica o tempo todo te provocando, principalmente você marido que é casado, você mulher que é casada, você jovem que está sempre sendo... Sabe essa tentação que não te larga no celular, você não consegue não olhar? Busque ao Senhor em jejum e oração. Sabe essa luta dentro de casa, essa contenda, essa briga, essa desobediência infernal? Busque ao Senhor em orações. Não adianta livros, e-books, não adianta. Livros dos coaches, pode ler bastante, faz bem, boa parte deles é legal, mas se não houver uma entrega ao Senhor, orações de terceiro é muito bom, mas Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o teu clamor, aleluia. No jejum, eu começo a ouvir as palavras de outra maneira. Antes eu ouvia e me ofendia, ficava triste. Está triste? Tá nervosinho, tá? Você ficou tristinho? Agora eu ouço e não consigo perceber. Passa como o vento, vai embora. Sabe por quê? Porque os meus olhos, o meu coração, a minha alma está atrelada naquilo que Deus tem para a minha vida. Porque no jejum a minha mente destrava. O meu consciente é limpo. Deus vem com o seu aspirador de pó sagrado e vai limpando toda a podridão, todo o lixo. Todo lixo que não presta, ele vem e ele diz assim: o anjo do aspirador. E limpa tudo que é cacareco. E de repente, eu começo a olhar para aquilo e digo, peraí, o que aconteceu? Agora eu estou vendo diferente? Eu estou vendo as coisas diferente, eu estou entendendo diferente, eu caminho com Deus de maneira diferente, eu sofro menos e vivo mais. Quer um conselho para a tua vida? Faça propósitos com Deus e você vai florescer, diz o Senhor. Quer um conselho? Faça propósito com Deus e você vai florescer, diz o Senhor. Porque quando você busca a ajuda de Deus, Deus tem ajuda para te entregar, aleluia. Deus tem ajuda, a resposta de Deus para a tua vida, aleluia. Eu quero dizer o seguinte, outra coisa que eu preciso destacar. Eu me lembro que quando nós começamos esse lugar aqui, há alguns anos atrás, o diabo se levantou de maneira absurda, logo no primeiro templo e no primeiro tempo. Ele se levantou de maneira absurda para acusar e atacar. E subiu assim aquele fervor. Eu falei, eu vou resolver. E Deus disse, eu levantei um jejum de 24 horas todos os dias. Todos os dias. Minha esposa está aqui para dizer se é verdade ou não. Todos os dias, durante meses, todos os dias. E a resposta chegou. Eu vou dizer de novo, a resposta chegou. Porque no jejum nós aprendemos que existem respostas que só descem quando nós clamamos ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, entregamos todo o nosso cuidado, o cuidado da nossa vida ao Senhor. Tem uma frase que diz assim, tudo muda quando você muda. Nada muda quando você não muda. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite. Tudo muda quando você muda. E tudo vai ficar do mesmo jeito, enquanto você lidar com a vida do mesmo jeito. Quer coisas diferentes? Faça coisas diferentes. Quer ver um milagre na tua vida? Não sacrifique. Deus não precisa do teu sacrifício.
Não traga oferta para Jesus, Ele não quer a tua oferta, não é nada disso. Para Ele fazer milagre, não é isso. Ele quer o teu coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Não fique fazendo votos com Deus, Deus não precisa do teu voto. Meu é o ouro, minha é a prata, Ele tem tudo, Ele não precisa do teu voto. Quer fazer, faça. Obedeça a palavra, só isso basta. Deixa eu dizer algo aqui para você. Muitos de nós estamos calados por causa do medo e da insegurança. Mas se você entregar a tua vida em jejuns e oração, você vai ver que a tua boca vai se abrir. Muitos de nós estamos temerosos, com medo de resolver a vida, de pregar a palavra, falar de Jesus. Eu vou dizer de novo, existem raízes que estão tão profundas, que nem mesmo a gente percebe. O nosso cérebro está nos auto-sabotando. A gente diz, está tudo bem, mas não está. São raízes enormes. Existem raízes que se pega com a ponta do dedo, puxa e ela sai. Existem raízes que tem que pegar com as duas mãos e puxar. Existem raízes que tem que chamar uma máquina para poder atracar ela, grudar e levantar. Existem raízes que estão lá no último, que é só a mão de Deus para tirar. Coisas, feridas do passado, angústias, palavras que vieram, situações que aconteceram dentro de casa, dentro de uma empresa, seja lá onde for, no meio da rodinha dos amigos, são raízes que precisam serem arrancadas. Raízes de amargura que precisam ser tiradas. E no jejum e na oração, Deus manda chuva. Quando eu jejuo, eu estou regando uma lavoura que eu irei colher amanhã. Quando eu jejuo, eu estou podando o meu jardim, para que eu possa vê-lo florescer no dia de amanhã. Sempre que você jejuar, haverá um silêncio, que talvez vai fazer com que você desista, mas fica tranquilo, Deus estará te assistindo naquele momento. Deus estará te observando a cada momento da tua vida. Pode ser que nada mude do lado de fora, mas Deus está fazendo algo novo, e lá na frente, você vai perceber o agir de Deus na tua vida. E é aí que o milagre acontece. A mudança não é causada do lado de fora, mas do lado de dentro. Não tem a ver com dinheiro, com ganhar isso, conquistar aquilo, ganhar aquilo, receber, e tomar mais, e que eu dou mais, e Jesus me... É uma nova pessoa, é um ser humano que nasce, é alguém que ama a Deus de verdade, é alguém que serve ao Senhor com alegria no seu coração. Você sabia que no jejum as feridas são curadas? Feridas são cicatrizadas, feridas no matrimônio, feridas na adolescência, feridas da infância, feridas são fechadas pelo poder de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer, eu quero curar as tuas feridas. Eu quero curar essa dor que tanto te persegue. Eu quero arrancar de você essa síndrome que não te deixa em paz, que não te deixa sossegado. Porque eu sou o Senhor que te sara, aleluia. Eu sou o Senhor que te cura, aleluia. Em quarto lugar, quando nós jejuamos, o silêncio de Deus não é o silêncio do desprezo, mas é o silêncio do cuidado. É o silêncio de quem está cuidando de mim, porque Ele sabe o que é melhor. O silêncio de Deus é o silêncio de uma espera para um outro nível, para um outro ambiente, para um outro cenário que Deus já está preparando, para um outro ambiente que Deus já tem preparado para mim. O que parece uma demora é um cuidado. O que parece uma demora é o zelo de Deus, minha querida, sobre a tua vida. O que parece um não de Deus é Deus aguardando, é Deus esperando para ver a sua atitude, é Deus aguardando para ver os seus comportamentos, mas a mão dele já está estendida, e Deus observando, esperando o tempo, para ver como é que você vai reagir, se você tem paciência de esperar, se você tem competência para poder aguardar. E Deus me manda te dizer aqui nessa noite, o tempo e a hora certa vai chegar, o tempo e o momento certo vai chegar, persevere no caminho do Senhor, e tudo que Deus colocou na tua mão, não passa para ninguém, não entrega para ninguém. Ouça a voz do Espírito Santo. O que Deus entregou nas tuas mãos, vai vir luta, dificuldade, mas maior é o Senhor sobre a tua vida.
Quando nós jejuamos, nós aprendemos a nos colocar como sentinelas. Sabe o que é um sentinela? É o vigia. É o porteiro que está lá embaixo atento. Não tem arma física, mas tem espiritual. É o sentinela que cuida da portaria do prédio. É o sentinela que está lá na fronteira, atento. Quando nós jejuamos, a nossa mente, ela dá uma virada, ela dá um estalo. E nós permanecemos no caminho, no lugar que Deus nos colocou. Quando jejuamos, nós estamos permanecendo como arqueiros que estão preparados para uma batalha que está vindo aí. Tem uma luta que vem, tem uma dificuldade que vem, porque o diabo não cansa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus é o teu Senhor, Ele é o teu guarda, Ele é o teu protetor, é o teu ajudador. Quando nós jejuamos, nós estamos atentos, nós não estamos dormindo, nós não estamos com a mente distante e o coração longe. O nosso coração está enraizado em Deus. Às vezes eu fico perguntando, por que é que muitos entram num lugar como esse? Existem milhares de igrejas que estão abertas agora, entupidas de gente. As pessoas entram e saem durante anos e permanecem do mesmo jeito, da mesma maneira, não conseguem se posicionar. Estão acostumadinhas com aquela vidinha, do mesmo jeitinho, da mesma maneira, não conseguem assumir nada, não conseguem abraçar nada de verdade. Por que será? Saem do mesmo jeito que entraram, entram do mesmo jeito que entraram da outra vez. E aí continua da mesma maneira. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, tem coisas novas para acontecer na tua vida. O Senhor tem falado muito ao meu coração. É um tempo de cura aqui neste lugar. O Senhor me disse, ministra cura sobre a vida da igreja. O Senhor disse, eu tenho um tempo de cura. O Senhor havia dito durante muito tempo, é um tempo novo, existem coisas novas, e Deus tem falado muito a mim. Meu filho, é um tempo de cura sobre a vida dessa igreja. E ainda este ano, eu realizarei sinais e maravilhas no meio do meu povo, diz o Senhor. Curas físicas e principalmente no homem interior. Não há vitória maior do que sentir a presença de Deus. Não há vitória, conquista maior do que perceber Deus do meu lado. Anda como quem confia em Deus de verdade. Porque quem busca a Deus sossega. Quem busca a Deus tem a alma sossegada, o espírito quebrantado. Quando eu jejuo, Deus fortalece as mãos cansadas. Os meus pés que estão cansados, Deus me dá vida. Deus me ensina a respirar devagar, controladamente. Deus me ensina a entregar o meu amanhã nas mãos dEle, porque o meu amanhã não pertence a mim, já foi dito isso. Quando eu busco ao Senhor e entrego a minha vida a Ele, até aquilo que era para dar errado e ser morto, e ser cortado, Deus diz assim, dá mais um tempo, porque eu vou fazer florescer. Eu vou fazer crescer, vai produzir fruto, vai glorificar o meu nome, aleluia. Quando você busca a Deus de verdade, em jejum e oração, aquela porta que não se abriu, aquele caminho que não foi revelado para você, Deus diz assim, chegou o tempo, chegou a hora, e eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o tempo, chegou a hora, em que Deus, o Senhor, vai destravar portas que estão emperradas neste lugar. Deus, o Senhor, vai destravar portas emperradas aqui neste lugar, e o nome do Senhor será glorificado. O Senhor manda te dizer nessa noite, haverá dupla honra, diz o Senhor. E eu não estou falando de coisas aleatórias, eu estou falando da presença de Deus sobre a tua vida. Porque quando você busca o Senhor, dedicando a Ele, você está dizendo, Senhor, a partir de agora quem manda na minha vida não sou eu, é o Senhor. A partir de agora não tomo eu as minhas decisões, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe aquela divisão que ainda tem dentro de casa? O Senhor diz, eu vou desfazer essa divisão. Sabe essa contenda que não para, essa amizade que nunca acontece, essa luta que não acaba nunca. Eu sou o teu Senhor, aleluia.
Eu sou o Senhor que cuido de você, e eu vim aqui nessa noite para dizer que ainda há esperança para a árvore que deveria ser cortada, diz o Senhor. Ainda há esperança. Você pode olhar para Ele, levantar a tua mão e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia. Quando você está entregando a tua vida ao Senhor, você está dizendo para Ele: Senhor, agora não é da minha conta, é da tua conta, me ajuda, Senhor. Eu não quero caminhar por conta própria, eu quero caminhar com a ajuda de Deus. Deixa eu dizer algo para você: existem portas que Deus fecha para te proteger. Existem portas que Deus tranca ela, para nunca você entrar, porque é cilada, é armadilhas de Satanás, e você está insistindo numa coisa que não era para insistir. E você está se dobrando diante de coisas que não era para se dobrar. E você está insistindo em algo que Deus disse: eu tranquei. E a porta que eu tranquei não vai se abrir, porque não é essa a porta que eu tenho para você. Você sabia que quem sabe o que é melhor para a tua vida é Deus? A Bíblia diz: o homem faz os seus planos, ao homem pertence os planos do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Deixa eu dizer para você, por favor, me ouça: a tua resposta está na boca de Deus. A tua resposta está nas mãos de Deus. Deus tem a porta certa para abrir para você. E antes de abrir a porta, Ele precisa te consertar. Precisa parar de ser menos ignorante, mentiroso, fingidor, crente duas bocas, uma verdade e meia verdade. Deus disse: não. Enquanto você não aprender a ser gente, essa porta precisa ficar trancada. É preciso você aprender a se humilhar, não de pano de saco e ficar rasgando a roupa, mas rasgar o teu coração em Deus, de verdade. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você sabia que o jejum é uma preparação visível para algo invisível? O jejum é a linguagem daquele que ama a Deus de verdade, aquele que quer conversar com o Senhor. O jejum é o clamor de quem quer mergulhar por águas profundas. O jejum é o clamor daqueles que não estão mais felizes com uma vida rasa. Você não acha que basta dessa vida rasa? Você não acha que já deu essa vida rasinha? Porque a gente aprendeu com o pessoal do YouTube que não precisa. Jesus já fez tudo. Opa, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura. Deus te quer na presença dEle. Deus te quer como servo. O servo não faz o que quer. O servo só é servo se ele serve. Se ele não serve, ele não serve. Então, se você é servo, sirva. Coloque-se à disposição do Senhor, porque a seara é grande e o Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Talvez você não terá visibilidades quando você estiver jejuando, mas você terá autoridade. Deus quer te dar autoridade. Tranca a tua porta. E posso te dar um conselho? Eu sei que muitos vão ficar tristes agora comigo. Para com esse negócio de ficar indo para a montanha. Ficar ouvindo profeta. Para com isso, irmão. Obedece a palavra diz: fecha a porta do teu quarto. Porque até chegar lá você já gastou quase meia hora de carro, gasolina, um monte de coisa. Era meia hora já de joelhos dentro da tua casa. A menos que você não tenha uma casa quieta, que você não pode entrar. Eu sei que tem gente que mora em 2 cômodos, não dá. Às vezes tem que subir para a montanha e se esconder lá no cantinho e pedir para Deus não chamar nenhum profeta para pôr a mão na tua cabeça. Eu peço: Deus, não deixa profeta pôr a mão na minha cabeça, não. Só se for o teu profeta mesmo. Porque o que tem de gente cafona, descarado, gente ridícula por aí. E eu quero terminar dizendo: fecha a porta do teu quarto, busque ao Senhor, e fica ali em silêncio, falando com Deus, e pare para ouvi-lo. No jejum, eu percebo, deixa eu dizer algo aqui, deixa eu mudar isso aqui. O jejum é uma chave que abre portas enferrujadas
de gerações. Eu vou repetir isso aqui. O jejum abre portas, trancas, gira fechaduras, encalacradas, enferrujadas, de gerações. Coisas que vêm acompanhando lá de trás, hábitos, velhos hábitos. É porque o meu pai fazia assim, é porque a minha avó, a minha mãe também era assim, é porque era assim. Eu me lembro que o meu pai contava que o pai dele era assim. Portas que estão emperradas, fechaduras que estão travadas. Eu falei para uma irmã, ainda essa semana passada, se eu não me engano, essa semana, eu disse para ela, levanta um jejum de pelo menos 2 dias, ela está aqui com a gente. Eu disse para ela, segunda e quarta, ou quarta e sexta, e faça disso uma cultura na tua vida, põe na tua agenda, toda segunda é dia de consagração, nessa natureza, toda quarta ou toda quarta e sexta-feira é dia de consagração ao Senhor. Vá até onde você suportar, faça do teu jeito, da tua maneira, mas por favor, não faz jejum de chocolate não, por favor, faz um jejum de gente mesmo, de verdade. Quer fazer, faça do chocolate, disso, mas entra num jejum mais profundo, um negócio mais assim, mais aprofundado, vai mais fundo com Deus. Eu sei que você pode começar assim, com esse jejum do chocolate, da carne de porco, do franguinho, da bistequinha, você pode largar, mas depois você tem que entrar no jejum de verdade. Eu estou aqui para dizer para você, olha, Deus tem uma resposta, que só os céus podem mostrar para você. São portas que te darão acesso a lugares que nunca você teve acesso. O Senhor me trouxe aqui, olha, quando você jejuar, Jesus está falando para os seus discípulos, quando vocês jejuarem, eu vou quebrar padrões que existem dos teus antepassados, padrões dos seus ancestrais lá de trás, padrões que vocês aprenderam, costumes, hábitos, jeito, manias, cacuetes. Eu vou quebrar tudo isso na tua vida, porque está fazendo mal para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você, o que eu fiz na vida daquele teu irmão que contou o testemunho, eu quero fazer ainda mais pela tua vida. Você está ouvindo testemunhos e dizendo, Deus e eu. Deus está dizendo, o teu testemunho será grande, o teu testemunho vai edificar muitas vidas. O Senhor disse ao meu coração, pare e fale cura sobre o meu povo. O Senhor disse assim, quando você estiver pregando hoje à noite, pare e fale cura sobre o meu povo. O Senhor disse, quando você estiver ministrando, pare e fale cura sobre a minha igreja. Eu só obedeço, então eu falo cura em nome de Jesus. Eu falo cura em nome de Jesus. Eu não sei o que é, eu não entendo, mas eu falo cura em nome de Jesus. Cura sobre a tua família, cura sobre o teu casamento, cura sobre o teu lar, cura sobre a tua história de vida, cura sobre as tuas finanças, cura sobre o teu relacionamento, cura sobre a tua história com Deus, cura sobre o teu ministério. Eu quero declarar cura, eu declaro Jesus sobre a tua vida, eu declaro Jesus sobre a tua casa, eu declaro um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de compromisso com a palavra, um tempo de quem ama a Deus de verdade. Eu falo cura, eu falo cura, eu falo cura, eu falo cura, cura, fica de pé, igreja, cura, eu declaro cura sobre os teus sentimentos, sobre as tuas emoções, sobre o teu caráter. Eu falo cura, eu declaro vida, eu declaro a presença de Deus, eu declaro cura. Aquilo que um dia falaram ou fizeram contra você e que te parou, eu falo cura. Eu declaro saúde. Você não ficará mais parado, você não ficará mais estacionada, você não ficará mais do jeito que você está, diz o Senhor. Uma porta vai ser aberta, a trava vai se abrir, a
tranca vai se romper e o nome do Senhor será glorificado. Eu falo cura, eu falo cura, eu falo cura sobre a tua vida, eu falo cura sobre a tua casa. Saia daqui hoje com uma visitação do Espírito Santo. Eu falo cura sobre o teu ministério, eu falo cura sobre a tua família. Eu declaro vida, eu declaro em nome de Jesus um tempo de cura sobre a tua casa, sobre a tua história. O Senhor disse, tem um tempo de cura sobre esse ministério. Tem um tempo novo sobre a história do meu povo. A Bíblia diz assim, olha, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Deus quer que você floresça. Deus quer te fazer florescer, diz o Senhor. Existem águas profundas que estão vazias e que precisam serem habitadas. Existem águas profundas que estão vazias, solitárias e que precisam serem visitadas. Deus te convida a partir de hoje mudar de vida. Deus te convida a partir de hoje sair do raso. Deus te convida, jovem, você que está aqui hoje, adolescente, senhor, senhora, Deus te convida a sair do raso e mergulhar em águas profundas. E até o final deste ano, você vai contar um testemunho e o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe. Dê a Ele uma salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus.